conta a parábola logo em seguida. Ele conta a parábola das 100 ovelhas. Aleluia. E ele conta a parábola da dracma. E ele conta a parábola do filho. A dracma perdeu-se, queridos. O desleixo, por descuido, por alguma coisa, a dracma perdeu. O filho se perdeu por vontade própria. Ele que resolveu em seu coração pedir a herança para seu pai e sair. Porque para ele, naquele momento que ele estava vivendo, para ele era bom aquilo dali para ele. Era bom os seus olhos. Era bom por sua juventude, por sua mocidade. E a ovelha, queridos, o animal irracional, se perdeu por sair de perto das outras ovelhas, achados e perdidos. Meus queridos, e Jesus contando esta parábola, ele diz que a mulher, ela tinha 10 dracmas. Uma dracma era comparada a um ano de serviço. Uma dracma fazia um colar, que fazia um colar que era simbolizando algo que o pai deu para ela, simbolizando que ela era uma mulher casada, que ela era uma mulher compromissada. E ela perdeu essa dracma dentro de casa. E Jesus contando isso, amados, nós extraímos algumas coisas profundas que o pai deu para a noiva, 10 dracmas. O pai, queridos, simbolizando aqui já, é Deus. Deus, Ele chama nós. Deus, Ele chama a mim. Ele chamou a você. Você teve, por exemplo, eu falei aqui essa semana aqui, nós escolhemos seguir a Jesus. Por que nós escolhemos seguir a Jesus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Capítulo 1 de João, no versículo 6 diz: mas a todos o quanto receberam, eles receberam o quê? Eles receberam a Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Deus respeita os meus livre-arbítrio. Se não era assim, queridos, no Gênesis, quando Deus instruiu o casal, Adão e Eva, e disse: ó, de todos os frutos vocês vão comer livremente, mas no fruto do conhecimento do bem e do mal, desse não comereis, porque no dia em que vocês comerem, vocês irão morrer. E eu falei aqui também sobre a teologia, ou pensamento calvinista da predestinação. O que a predestinação diz? Que você já é o eleito, que você, independente de você querer Deus, Deus já lhe escolheu já. Isso
Isso é o que diz a teologia calvinista. A predestinação. Porque eu debati, quando eu fazia curso teológico, eu debati muito com o camarada da presbiteriana, esses camaradas. Eu falava para ele assim: eu respeito a sua teologia, eu não respeito a sua. Porque Jeremias diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Aí eu falei: e por que é que Deus diz lá em Pedro que Ele quer que todos se salvem? Se Deus quer que todos se salvem, por que é que Deus não salva? Por que é que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me? Por que é que Deus falou isso? Me fala. Ao decreto de Deus. Eu também respeito a soberania de Deus. Deus é soberano. Aí eu falei: e por que é que vocês evangelizam? Sendo que já tem pessoa que vai para o inferno já e tem pessoa que vai para o céu já. Você é Calvino ou Armínio? Eu sou Jesus. Eu sigo a Jesus. Porque começa uma paranoia de seguir a líderes, seguir a nomes, seguir a homens que não podem fazer nada. Nós estamos vivendo um dia que não há mais harmonia entre a família, dentro das igrejas, dentro das empresas. Pessoas, queridos, matando umas às outras e matando literalmente mesmo, por causa de divergências políticas. Essa mulher aqui, ela perdeu algo que o pai deu para ela. E nós não podemos, queridos, perder algo que o Pai dá para nós, ou desprezar algo que o Pai dá para nós. Cada cristão aqui, cada crente aqui, um dia levantou a mão e aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. E Jesus Cristo, queridos, nós chegamos, nós não sabemos de nada, nós somos leigos. Por exemplo, eu com 25 anos nunca tinha pegado uma Bíblia na minha vida, pegava por pegar. Eu nunca tive curiosidade de saber nada da Bíblia. Para mim a Bíblia não me interessava para mim. Eu era religioso, eu era católico nominal. Eu ia para a igreja, olha lá, dia de domingo, e quando eu ia para querer arrumar namorada ainda. Era nominal. Uma vez eu fiquei decepcionado, que eu passei lá em Aparecida e eu pedi para a senhora lá curar a minha vista e ela não curou. Eu fiquei decepcionado, porque ela não curou. Eu pedi para o padre lá, o padre não curou. Falei. E Deus não me livrou da pedra. Eu tive que sentar e tive que fazer a cirurgia. E aí, eu vou deixar de crer em Deus por causa disso? Quem capacita os médicos? Deus. Quem dá sabedoria ao homem? Deus. Quem dotou o homem de domínio? Deus. Você vai dominar, não. Vocês sabiam que tem muitos crentes aí, ignorantes, que não vai buscar uma ajuda médica, fica na ignorância? Não, Deus vai me curar. Deus vai me curar. É como se fosse aquele camarada que está lá pedindo para Deus salvar ele. Pedindo para Deus curar ele lá, pedindo para Deus salvar ele. Aí vem, ele joga fogo para lá, joga fogo para lá. Aí os marinheiros
Ele fala que não vai porque Deus vai com dinheiro. Mas se eu estou aqui, nós vamos te levar. Não, é Deus que vai fazer o milagre. Quando usou o homem para levar ele, ele não acreditou no rio, né? Certo que, se você pegar o livro de Crônicas, se você for ver Asa fez uma reforma religiosa naquele tempo lá dos reis lá. Aí Asa, no momento ele buscou a Deus, quando tinha aquele exército lá de 1 milhão de homens, ele com 500 mil homens só, Deus deu livramento. Só que quando ele caiu doente, ele preferiu buscar os médicos do que a Deus, e morreu. Aí Jesus, contando essa parábola, amados, Jesus diz que qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma cadeia. Quando nós se convertemos, Deus ele dá isso para nós. Deus ele nos dá presente, de dons quer dizer presente, quer dizer dádiva. E queridos, se nós no começo nós nos empolgamos. No começo, queridos, nós queremos ser pastores. No começo nós achamos bonito as pessoas pregar no culto, nós queremos pregar no culto. No começo nós achamos bonito as pessoas louvarem, nós queremos louvar. No começo nós achamos bonito as pessoas se aprofundarem teologicamente, nós queremos fazer teologia. No começo, queridos, nós achamos bonitos os cultos do lar, e nós queremos estar nos cultos do lar. No começo, queridos, nós queremos estar dentro da igreja. No começo nós queremos estar no ciclo de oração. No começo nós queremos estar em comunhão, buscando a palavra, lendo a palavra. No começo, querido, tudo é bom, tudo é maravilha. Mas depois, queridos, quando nós começamos a mexer com a obra de Deus, queridos, e a obra de Deus ela não é carnal, ela é espiritual, porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer fortalezas. No começo, queridos, vai vir palavras de pessoas, queridos, que vai querer nos colocar para baixo. No começo, queridos, nós vamos estar clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No começo, queridos, nós queremos dar o nosso melhor para Deus, mas sempre vem um, queridos, enviado do diabo, dando uma palavra para deixar a pessoa de cabisbaixo, para querer guiar a pessoa a desista. Por exemplo, eu comecei a pregar. Cheguei na igreja lá, com 3 meses eu já estava em cima do púlpito pregando para 500 pessoas, e os obreiros ficavam endemoniados. E eu nem vou falar que eu não sei pregar, porque isso é uma capacitação do Espírito Santo de Deus. Quando Paulo disse, quando eu dei o culto de doutrina aqui, não desprezes o dom que a Paulo te foi dado por profecia. Ele recebeu o dom de profecia, o dom da palavra. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Fazendo estas coisas, serás o bom ministro de Cristo. É o dom de profecia, é o dom da palavra. Isso é uma dádiva de Deus, não é do homem. Não existe grandes pregadores. Existem sim grandes mensagens que é dirigida por Deus. Aí as pessoas, em vez de ficar felizes, as pessoas, em vez de ver seu testemunho e falar: poxa, você saiu do crack, não foi meu caos. Você saiu da prostituição, foi meu caos. Você saiu do alcoolismo, foi meu caos. Você saiu de uma idolatria terrível. Você saiu das trevas. Em vez de ficar feliz, não. Ficava desfazendo,
ficava zombando. Mas quem tem um propósito, queridos, de ir até o fim, ele não desiste por palavras. Ele não desiste porque está falando que a voz é feia, que não louvou, que não sabe pregar. Ele não desiste porque ele sabe qual que é o alvo, ele sabe aonde. O apóstolo Paulo diz, capítulo 3 de Filipenses: esquecendo-me as coisas de que para trás fica, eu sigo para o alvo. Eu tinha um alvo. O alvo meu era pregar o Evangelho. O alvo meu era cuidar de almas através da minha vida, queridos. E você não se deixa levar por essas coisas, porque o vento contrário vai vir sim, a perseguição vai vir sim. Não fique esperando. No Evangelho não fique esperando só aplauso. No Evangelho não fique esperando só oba-oba. No Evangelho não fique esperando só elogio, não. Vai vir paulada, e é de religiosos, queridos. Eu estava conversando isso com o pastor amigo meu hoje. Quando Estevão pregava ali o maior sermão que teve no Antigo e no Novo Testamento, no livro de Atos, diz a Bíblia que os religiosos rangiam os peitos. E o rosto de Estevão estava figurado como o rosto de um anjo, diz Lucas. E essa mulher aqui, queridos, ela perdeu a dracma. Você sabe quando você está andando em algum lugar e de repente cai uma coisa no seu bolso? Aí alguém fala para você: oh, caiu aqui, ó. Aí você, opa, nem percebi. Isso aqui cai nota de 100, né? Vai andando assim, cai nota de 100, né, pastor? É um cartão de crédito ilimitado. Aí nem percebe que caiu, mas alguém fala: ô Maior, caiu aqui seu cartão ilimitado aqui. O Maior fica feliz, né? Poxa, se pega esse cartão de aproximação, estava perdendo. Aí, queridos, nem percebeu. Mas tem coisas, amados, que nós percebemos, que nós perdemos. Tem coisas, amados, que nós sabemos que perdemos, e nós damos pouco valor àquelas coisas. Primeiro, muitas das vezes nós perdemos, sabe o quê? Como casal, o amor um pelo outro. Você lembra quando você namorava? Você lembra quando você ia para a casa da sua namorada? Pegava a bicicleta Monarch, elas têm a rodinha no meio assim, colocava uma flanelinha, lembra lá do Ceará, colocava uma flanelinha lá, aí ia lá e a moça estava lá e já se arrumava todinho e falava: meu namorado vai vir aqui hoje. O pai da moça já estava também sentado lá na outra cadeira, no sofá. Aí era bonito, não era, queridos? O amor que um tinha pelo outro, o amor que um zelava pelo outro, o cuidado que um tinha pelo outro. Deixa eu espremer se vocês tinham aqui, você aqui. Tem que andar arrumadinho. O rapaz se arrumava todo certinho, ela lá encostava só o bicicletinho Monarch lá. Aí ficava lá, a casa do pai, e tinha tantas promessas, e tinha tantos sonhos juntos. E essas coisas, amados, vai se perdendo. Eu estou sentindo Deus aqui na minha vida aqui. E essas coisas vai se perdendo. E se perdeu a dracma aqui dentro de casa. Não foi lá fora, foi dentro de casa que se perdeu. E tem pessoas, queridos, que elas sabem que perdeu, mas por orgulho ela não procura. Por orgulho ela sabe que machucou.
machucou, mas por orgulho ela não pede perdão. Por orgulho ela feriu, mas ela por orgulho ela não pede perdão. E as coisas, e o tempo de namoro, e o tempo de noivado, e os planos, e os sonhos, fica tudo perdido para trás. E detalhe, não vai atrás do que perdeu. Continua levando a vida com a barriga. Continua levando a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Fazendo a obra de Deus relaxadamente. Trazendo qualquer sacrifício para Deus. Trazendo animais sem prega, sem óleo para Deus. Dando o pior para Deus. E Deus fala, eu já estou cansado desse culto. Deus falou lá em Malaquias, lá no capítulo 4. Eu estou cansado dessa religiosidade. Eu quero basta disso. Eu quero vida. E vida de casar. E vida de oração. E vida de buscar em tudo. E vida de estar em tu mesmo propósito. Porque o apóstolo Pedro disse que se eu tratar mal minha esposa me trata mal, até as nossas orações eram o céu vira de pedra, vira de bronze, vira de ferro. As orações não sobem, está perdendo tempo. Muitos perderam a paz dentro do lar. Já não existe paz mais dentro do lar. Já não existe mais diálogo entre os casais. Madre Teresa de Calcutá falou que o que separa os casais não são tantas as coisas grandes, mas a falta de diálogo. Quanto tempo você não dialoga com sua esposa, com seu esposo? Quanto tempo você não senta mais? Quanto tempo faz que você não tem mais o carinho que você tinha com sua esposa, com seu esposo? Eu não vou falar, queridos, eu não sei porque é que eu estou falando aqui não, porque eu sei que eu estou falando isso aqui, que Deus já tinha me dado já no capítulo 2 de João, já. Perdeu a paz dentro do lar. Parece que é mais feliz fora de casa do que dentro de casa. Tem que buscar essa paz que você perdeu dentro do seu lar. Tem que buscar a falta de diálogo que você perdeu dentro do lar. Tem que buscar o romantismo que você tinha quando você namorava, quando você estava noivo. Tem que buscar com diligência, igual essa mulher. Essa é uma palavra, queridos, de advertência para nós, queridos. Vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele, queridos, ele está com grande fúria. E ele quer destruir a família. O foco dele é a família. O foco dele é o líder do lar. Porque se ele destruir o líder do lar, ele destrói a família. É momento, queridos, de nós buscarmos a Deus. É momento de nós fazermos como Joel falou, não rasgar nossas vestes, rasgar o nosso coração. Mas também nós perdemos, queridos, a sensibilidade do Espírito Santo. Nós viemos para a igreja por vir. Nós viemos para a igreja meramente para bater carteirinha, ou porque eu tenho cargo, ou porque eu vou pregar. Não é assim, queridos. Deus não quer desse jeito. Deus não aceita desse jeito. Perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A mãe e o pai de Jesus foram para a festa
E depois, quando eles voltaram, depois de 3 dias era que vieram sentir falta de Jesus. E começou a procurar no meio das parentelas: cadê Jesus? Tem cristão, queridos, que está assim hoje. Tem cristão que perdeu Jesus de vista. Tem cristão, queridos, que já não tem mais o apreço por a palavra, por ler a palavra, por se interessar por a palavra. Porque Paulo disse lá onde eu preguei essa semana, no capítulo 4: fazendo isso salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Ter prazer na palavra. Tem cristão que perderam, queridos, a oração. Não ora mais. Quando eu estava dormindo, eu tive um sonho. E nesse sonho eu sei que eu estava numa fazenda. Lá o meu pai mora lá. E ao mesmo tempo eu estava num prédio que estava cheio de morto. E de repente eu via demônios. Eu estava assim jogando bola. Não me lembro com quem eu estava jogando bola. E uma bola subia assim, sozinha assim. Começava uma vassoura a varrer sozinha, uma enxada andando. E uma bola subia assim. E ela vinha para estourar minha cara assim, estourar meu rosto. Eu falava: em nome de Jesus, está repreendido, em nome de Jesus. Aí quando eu subia nesse prédio, eu via muitas gentes mortas. E uma voz de lá, eu sabia que era Satanás, e falava assim para mim: me dá a tua alma, que eu dou o que você está querendo. Eu falava: repreendendo em nome de Jesus. Pedro ali, quando vai no mercado agora, quando ele vê cerveja, ele fala: repreende em nome de Jesus. Fala isso, Pedro. E queridos, e esse sonho que eu tive, amados, eu levantei, era umas 2 e pouco da manhã, eu levantei e fui orar. Isso, queridos, é um despertamento muitas das vezes para a nossa vida, porque nós precisamos orar, nós precisamos ter comunhão com Deus. Sem a comunhão de Deus, nós não vamos entender a palavra. Sem a comunhão com Deus, queridos, nós não vamos compreender o que Deus quer passar para nós através da palavra. Essa mulher, ela perdeu a dracma dentro de casa. E a primeira coisa que ela fez foi acender a candeia. A primeira coisa que ela fez foi trazer luz. Porque a luz revela toda a treva. Diz uma ilustraçãozinha que a luz pediu para ir dentro da caverna. Aí depois as trevas falou: depois eu vou aí. Falou: tá bom. Quando a luz entrou na caverna, resplandeceu tudo, clareou tudo. Quando as trevas saíram, sumiu na luz. Jesus disse no capítulo 8 de João: eu sou a luz do mundo. O primeiro ponto que essa mulher fez foi acender uma cadeia, acender a luz, que simboliza, primeiro, você perdeu o que você perdeu, e você sabe o que você perdeu, e tem coisas que você perdeu que você não sabe, mas tem coisas que você sabe, e você precisa achar o que você perdeu. A primeira luz é a palavra. Lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho são a tua palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão me passar, disse Jesus. Nós temos que buscar na palavra. Quando você pede algo na sua casa, quando você vai fazer qualquer coisa, a primeira coisa que você faz é acender a luz. Porque a luz, ela revela a palavra de Deus.
Ela revela como que está a tua vida e como que está a minha vida. A segunda, ela varre a casa. Quando ela pega, ela tem atitude. Ela perdeu e ela não estacionou. Ela perdeu e ela falou: eu vou atrás da dracma e vou encontrar. A segunda, ela pega uma vassoura. A vassoura está lá, ela varre a casa. Sinônimo de desordem na casa. A casa está uma desordem. A casa, as casas daquele tempo lá, ela não tinha janela, ela só tinha a porta de entrada só. É tanto que o paralítico de Cafarnaum, ele poderia ter entrado por uma janela, não era? Mas ele entrou por cima. As casas eram extremamente escuras. Porque quando se perde algo que Deus te deu, sua vida começa a se tornar escura, sua alma começa a se tornar escura. Cada coisa que você fazia, você vai fazendo menos ainda. Se você ler a Bíblia, você vai lendo menos. Se você orar, você vai lendo menos. Se você vinha para a igreja frequentemente, você vai diminuir. A chama vai se apagando dentro de você. E sabe qual é o final? É inferno. Inferno. É perder a salvação, é condenação eterna, queridos. Eu não posso ser hipócrita aqui e dizer: não, fique do jeito que você está. Não posso ser hipócrita. Eu tenho que estar todo dia na igreja. Quem tem comunhão com Deus quer estar na casa dele. Sente prazer em estar na casa de Deus. Não é um peso estar na igreja. Porque tem pessoa que é um peso. Depois das 9 horas pega aí. Falei essa semana aqui, tudo por ordem e decência. E se o Espírito Santo quiser passar, e aí? Você vai contender com Deus? O pregador. Eu já vi um culto, queridos, uma grande série, que o pregador pegou a palavra. Ele não falou nada, ele começou a falar em mistério, a igreja toda em mistério. Eu não entendi vocês, mas vai falar com Deus. Todo falando em mistério, foi o culto inteiro. Sabe até que hora foi esse culto? 10 horas, era para terminar 9. Vocês já leram um livro já sobre o avivamento na Rua Azusa? Procura esse livro. Aí ela varreu, a casa estava em desordem. Tem muitas das vezes, queridos, que a nossa vida está em desordem, mas precisamos botar ordem na casa. Ela começou a varrer, perseverou, não desistiu. A palavra de Deus para você nesta noite, independente das lutas, aprovações, das dificuldades, é não desistir. Porque se Deus não te der, o que Ele tem, Ele tira de você. Sabia que Deus tira? Sabia? Você sabia que eu já vi testemunho já de marido ruim para a mulher já? E Deus tira da terra já? Ou Deus converte ou Deus mata. Não. Eu vi já isso aí já. Fica aí em paz, entrega para Deus. Entregou para Deus, chora igual Ana, fica nos pés de Jesus. Fica quietinha, fica sossegada. Porque se Deus der uma palavra que Ele vai fazer e pronto. Ela varreu a casa e busca com diligência até achar. Ela não desistiu, ela perseverou. Agora fica sossegado, que eu já estou concluindo já. Aí diz assim, e achando, convocou as amigas. Sossegado que você vai dar o seu testemunho. Por este menino orava eu, disse Ana. Se Ana deu testemunho, você vai dar seu testemunho. Aí ela convidou as amigas e disse:
porque eu achei o que eu estava procurando. Agora ninguém vai mais me julgar na rua porque eu não estou com o colar. O 10 dracma. Aí diz aqui: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. 3 parábolas, achados e perdidos. A parábola do filho pródigo, o outro lá se entristeceu porque o filho voltou. Aí o pai fala: esse meu filho estava morto e reviveu. Vamos nos alegrar, vamos matar boi gordo, vamos colocar vinho puro, vamos colocar uma sandália nele. Ele estava morto, ele reviveu. Para concluir, eu vi o pastor dizendo nesse dia, e não ver que o pastor fala que está concluindo, é fake news. Mas para concluir, vai ter testemunho. Teve testemunho, ela disse: vamos fazer uma festa, porque Deus tem festa para aquele que persevera. Vocês se lembram de Ruth? Foi o que Ruth fez, foi fiel à sua sogra. Deus preparou o remidor, um parente próximo, casou, teve um filho, manteve a geração de Elimelec. A ideia lá no livro de Mateus está lá. Ruth entrou na genealogia de Jesus. Isso, da linhagem de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Que Deus abençoe a nossa justiça, essa palavra maravilhosa. Deus está falando com a gente desde o começo, né? Quando na palavra, as palavras tudo vem falando para nós se alinhar, que Deus tem o melhor para nós. A palavra de esperança. A esperança está dentro de nós e não pode ser revogada. Porque a partir da hora que a gente viu que alguém se preocupou conosco, como Jesus pode morrer na cruz por nós, então, e agora nós temos que se apegar a Ele constantemente. É vitória. Palavra de vitória, por favor. Essa é a palavra de vitória para a igreja brasileira. Vamos orar ao Senhor, leva nossas casas. Amanhã tem o curso segunda-feira. Lembre, talvez essa dracma perdida seja voltar no seu coração de orar amanhã, de buscar o Senhor, para trazer aquilo que está apagado, se acender nos seus caminhos, na sua vida. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite nós te agradecemos, Senhor, por a sua palavra e por todos os teus servos que aqui se encontram, meu Deus e meu Pai. Eu peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, faça milagre e leva para vossas casas na direção do seu Santo Espírito. Nós te pedimos e te agradecemos, desejado no nome de Jesus Cristo, Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós e todos digam amém, em nome de Jesus. Agora só um minutinho, vamos fazer uma oração especial. Você, para o pai do irmão Nael, que está no hospital, vou pedir a Deus que visite ele, né? Para Deus salvar o filho homem. Vou pedir agora, meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que visite o pai do Nael, que está ali no hospital, a família dele, a casa dele, Pai. Entra com a glória e bênção do Senhor e faz milagre ali, Senhor. Dá a vitória para ele, Pai. Nós repreendemos todo o mal na vida dele e daquela. Nossa irmã Malvina também, Senhor. Visita a irmã Malvina, visita a irmã Euli, visita esse povo, Senhor. Faz milagre nessa noite na vida deles e a cura e o milagre possa chegar no nome de Jesus Cristo, Senhor, desde já, para todos sempre. Amém. Vamos com Deus, Deus leve paz.